Uma fala importante do ministro Paulo Guedes sobre esse manifesto costurado pela FEBRABAN, a Federação dos Bancos, junto também com a Fiesp, das Indústrias de São Paulo, que está ganhando uma conotação bem diferente porque Banco do Brasil, Caixa Econômica ameaçaram deixar a FEBRABAN com esse manifesto. Explica para a gente, Pri, a importância desse manifesto e por que está desagradando tanto ao ministro Paulo Guedes. Pois é, Dani, a gente tem esse assunto aí dominando o noticiário, as manchetes econômicas, isso desde o final de semana. Eu conversei com algumas fontes de bancos e também do mercado financeiro e o manifesto está sendo discutido desde o outro final de semana, não esse, o retrasado, na verdade. Eles disseram que a ideia partiu de banqueiros e pessoas influentes do mercado financeiro e a FEBRABAN foi uma das primeiras a abraçar a ideia, não a Fiesp. Depois da adesão da FEBRABAN, a Fiesp se juntou e aí com isso deu visibilidade ao manifesto. E aí as associações vieram na esteira e empresários na pessoa física também. E o que eu apurei é que dentro da FEBRABAN eles fizeram uma assembleia para votar o apoio ao manifesto e a aderência ao manifesto ganhou de lavada. Depois disso, Banco do Brasil e Caixa ameaçaram sair da FEBRABAN, isso se ela for adiante com a assinatura desse manifesto aí que pede a harmonia entre os três poderes. Como eles são bancos públicos, eles não querem fazer parte de um manifesto que critica abertamente o governo. Fontes do mercado financeiro dizem também que na Anbima, que é a entidade que representa corretoras, gestoras e distribuidoras de valores, também há divergências sobre o apoio ao manifesto. Basicamente, vale falar, a FEBRABAN representa os bancos estritamente, a Anbima representa a turma da Faria Lima, de Leblon, o mercado financeiro. E aí, como tem mais diversidade dentro da Anbima, está mais difícil chegar a um consenso na Anbima do que entre os bancos. E aí o que acontece é que, se de fato Caixa e BB saírem da FEBRABAN, isso pode elevar ainda mais o clima de tensão no mercado, porque mostraria uma ruptura entre os bancos públicos. Isso pode também trazer uma interpretação de ingerência política. Havia uma dúvida se seria um blefe dentro da Caixa e do BB, essa saída da FEBRABAN, mas eu também falei com algumas fontes que disseram que, inclusive, eles já estavam vendo questões técnicas para formalizar e ver como que seria a viabilidade dessa saída. Vamos chamar Gustavo Uribe, porque esse assunto é econômico, é político. A Pri falou agora que, caso o Banco do Brasil e Caixa deixem a FEBRABAN, também, Uribe, pode mostrar ali que o governo tem o controle, a interferência política sobre esses bancos estatais. É isso, e não deveria, né, Adjuto? Eles deveriam ser independentes, até porque eles têm gestões independentes. Bom dia a todos, bom dia, Adjuto, bom dia, Pri, bom dia, Marcela. Eu conversei há pouco com o presidente da Fiesp, Paulo Scaffo. O que ele me disse? Ele me disse que na última quinta-feira foi aberto um prazo de inscrição nesse manifesto. E aí acabaram aderindo 200 entidades, empresas e também associações. E que algumas delas pediram um prazo maior de publicação desse manifesto nos jornais, porque, no fato, elas precisavam consultar os seus acionistas e consultar os seus representantes. E aí, hoje, nesta segunda-feira, a Fiesp decidiu alargar este prazo até o final desta semana para essas novas adesões. E aí, a ideia é que na própria sexta-feira se defina um dia de publicação deste manifesto na semana que vem. Seria um manifesto de página dupla, em uma das páginas uma foto do prédio dos três poderes da República e um manifesto pedindo a harmonia e a pacificação do país para que você tenha geração de empregos e um crescimento sustentável. O ponto agora é a data de publicação. Por quê? Porque alguns críticos da Fiesp dizem que, na verdade, a ideia era publicar este manifesto antes do dia 7 de setembro. Só que agora se avalia, dentro da Fiesp, deixar este manifesto para depois do dia 7 de setembro. Por quê? Porque há um temor dentro do Palácio do Planalto de que um manifesto deste tipo possa desestimular as pessoas a comparecerem aos protestos de rua em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Então, a apuração que eu tenho com Paulo Scaff é que este prazo de adesão deve ir até o final desta semana. Foi uma decisão de hoje. E aí se decide a data. Há uma boa parte dessas entidades que defendem que seja publicado até terça-feira, antes do 7 de setembro, justamente na defesa de uma pacificação nacional e desestimular o presidente a fazer uma fala dura nestes protestos do 7 de setembro contra o Supremo Tribunal Federal. Mas há uma outra ala da Fiesp que acha que este manifesto deve ficar para depois do dia 7 de setembro.
Tá certo, Uribe, a gente continua inclusive falando sobre esse assunto, né, Pri, porque é um assunto que repercute também, claro, obviamente no meio econômico, político. Agora, essa questão que o Uribe trouxe de que Paulo Scaff, ele apurou, de que isso está em suspenso por conta da adesão de novos setores, é o que está sendo o argumento aí para continuar, para não ter esse manifesto divulgado ainda, né? Exatamente, eu falei com a assessoria da Fiesp, porque eles explicaram justamente que na quinta-feira eles começaram a falar com as associações para conseguir a adesão sobre essas entidades. Elas tinham um prazo limite até às 5 horas da tarde de sexta-feira para aderir ao manifesto. 200 associações aderiram, mas aí algumas outras manifestaram interesse, só que falaram que teriam que checar algumas questões de governança interna para ver se de fato poderiam aderir. E aí, com isso, a Fiesp, então, teria adiado também esse prazo, mas a gente sabe que também tem outras questões políticas, como o Uribe falou aí em jogo, mas a versão aí que a Fiesp colocou pra gente é isso, tá adiado, não tá suspenso. Então, por enquanto, eles não confirmam que tá suspenso o manifesto. Aí a gente tem o componente político, tem o componente econômico, tem o componente técnico que a Priscila Yazbek destrincha agora sobre a participação desses bancos. Thaís Herédia já chega para cá também para a gente falar sobre esse assunto, porque sim, tem bastante repercussão. Thaís, a gente acompanhou Paulo Guedes agora dizendo, deu para ver que o ministro não está nada satisfeito com esse manifesto, que ela diz que justamente, olha, o ministro Paulo Guedes, se for um movimento político, aí sim eu não apoio. Se for um movimento pela democracia, aí sim tem meu aval. Mas a gente sabe que ali ainda está pegando a questão política, porque, de certa forma, mostra um desembarque da FEBRABAN ao apoio de Paulo Guedes. E é isso que está chamando a atenção, né? Eu também conversei agora há pouco com o Paulo Scaff, confirmou isso que a Priscila deu, o Uribe, dizendo que não é uma suspensão desse manifesto. A adesão da FEBRABAN, eu conversando com algumas dessas entidades, algumas pessoas do setor financeiro, a adesão da FEBRABAN é que chamou a atenção, porque ela é a Priscila sabe bem disso, acompanha tanto quanto eu, ela é uma entidade que sempre se manteve muito silenciosa ao longo dos últimos anos. E no final das contas, quando ela resolveu aderir, é que a coisa chamou a atenção. Então, a decisão do Paulo Scaff de suspender e dizer, olha, quanto mais entidades melhor, no final eu perguntei para ele, tá, mas vocês vão se descolar do movimento? Porque a percepção era de que o manifesto seria publicado exatamente antes da manifestação de 7 de setembro, para dizer, olha, nós aqui, setor produtivo, temos essa preocupação, ficaria difícil desfazer essa correlação entre esse manifesto, que diz esse manifesto, pedindo equilíbrio entre os poderes, e a manifestação esperada para o feriado de 7 de setembro. Ele disse que não, que a ideia é exatamente o contrário, falou, olha, a demanda desse manifesto é uma demanda por um funcionamento do país com tranquilidade, né, para que a gente possa fazer investimento, o país volte a crescer, enfim, toda uma pauta econômica. Mas está difícil fazer esse descolamento da política, né? O próprio Paulo Guedes está colocando isso como uma questão. Pois é, ele até fala, né? Ele falou, né, no final dessa entrevista coletiva ao nosso repórter, o Pedro Teixeira, ele fala, se for um manifesto democrático, pela democracia, não tem problema nenhum. Mas até agora o que eu sei é um manifesto político. O que eu queria trazer aqui é o seguinte, a Priscila falou da preocupação do mercado financeiro, né? O que o mercado financeiro faz? Ele dá preço, ele tenta dar preço às situações. E como na maior parte das vezes é preciso dar preço a uma expectativa do que pode acontecer, porque os fatos passados já fizeram preço no passado, não fazem preço hoje, a grande dúvida hoje do mercado é, a gente vai olhar para o arranjo que foi feito dentro das grandes empresas, que são geradoras de grande parte do PIB brasileiro, que são grandes geradoras de empregos, ou nós vamos olhar para o que está acontecendo em Brasília, porque isso vai ganhar peso. Então, na medida em que há tanto ruído, assim, diante de um cenário com muito ruído, fica difícil dar preço, mas também ninguém sai do lugar. Então, por isso que a gente não está vendo bolsa despencar, dólar disparar, porque não tem nenhuma taxa de previsibilidade, nem de que vai piorar, nem de que vai melhorar, que coloque ali uma situação para você dizer, olha, não, realmente a situação saiu de controle, então é preciso tomar uma nova posição com os investimentos. Isso é um pré-movimento que vai sinalizando o que esperar do futuro. Então, essa decisão de é pela democracia, não é pela democracia, qual é o envolvimento, é do setor financeiro, é só dos empresários, isso tudo não tem resposta ainda. Está tudo na base da elaboração
avaliação, né, das hipóteses. Qual é o grau de envolvimento de cada um desses setores, de quanto isso vai avançar, dependendo do que acontecer no dia 7 de setembro. De repente pode ser uma estratégia, inclusive, que a Fiesp não contava, de deixar para colocar isso depois. E se a manifestação de 7 de setembro gerar uma nova crise política, né? Tem muito e se nessa história. Pois é, só um adendo aqui ao que a Thaís está falando. Realmente, tem muitas informações desencontradas, né? Mas eu estava falando com uma fonte dentro do mercado, dentro dos bancos, e o que eles estavam falando é que partiu da Febraban a ideia. Então, veio antes a Febraban e os bancos mostrando essa insatisfação, depois veio a indústria. E aí é isso, essa questão a questão política, ela apareceu muito depois que Caixa e Banco do Brasil ameaçaram sair, porque eles não queriam fazer parte do manifesto que criticava abertamente o governo. Ainda que esse manifesto ele fale sobre essa questão dos três poderes, da crise institucional e da harmonia entre os três poderes, de certa forma isso indiretamente seria visto como uma crítica. Indiretamente nem tanto, né? Talvez bem diretamente seria visto como uma crítica ao governo, e aí que tomou essa dimensão toda.